falou bastante sobre a ressurreição, sobre esse período de Páscoa, mas nós vamos continuar falando de Jesus, mas dentro do texto agora de Marcos, capítulo 4, nós vamos encerrar o capítulo 4 hoje, a partir do versículo 35 até o 41, é um texto bem conhecido da igreja, dos textos bíblicos, cujo título aí em negrito, que um autor posterior às escrituras colocou, Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Então nós vamos meditar nessa noite, nessa passagem bíblica, e o que tem a nos ensinar esse texto. Marcos 4, 35 a 41. Irmãos, está dando para ir no Marcos aí? Vocês estão aguentando bem aí, firme? Dá para a gente continuar o expositivo aí? Dá para ir, né? Dá, Rodrigo? Dá para continuar? Apesar que vocês falaram também que não dá, eu vou continuar, né? Mas só para ter um retorno, um feedback aí. Vamos lá, irmãos, vamos ler o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e mudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, oramos para que o texto salte aos nossos olhos, penetre a nossa alma, o nosso coração, de forma, ó Deus, que a gente ouça a Tua voz nesse período de tempo, que não fique dúvidas de que é o Senhor que está falando, apesar de mim, do meu vocabulário, do meu jeito, da minha personalidade, que o Senhor, ó Deus, use da minha vida como instrumento nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra, a Tua verdade, que saiamos daqui, ó Deus, edificados por ela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse ano completou 20 anos, Francisco, que eu sirvo a Jesus. 20 anos que um dia Jesus me alcançou numa bocada. Me visitou numa bocada não, era uma bocada, mas era na frente de uma balada. E lá naquela noite, o Espírito de Deus me visitou lá, numa sexta-feira de madrugada. Eu me lembro certinho desses momentos, eu com um copo de menta na mão. Quem já foi do alcoolismo aí sabe o que eu estou dizendo. Um cigarro na outra, drogas, e foi ali, Pedro, nessa situação. Eu não sei como descrever para você o que aconteceu por dentro, mas foi Deus, me visitou lá naquela madrugada. E a partir dali, irmãos, começou uma obra de transformação na minha vida. Isso foi numa sexta-feira, no domingo eu estava na igreja, e de lá para cá nunca mais saí. Nunca tive assim um período assim, igual o povo fala, o fulano desviou. Já tive um momento que eu fiquei mais frio na fé. Isso aí, esses altos e baixos. Mas assim, desviar, sair da igreja, brigar com Deus, essas coisas eu nunca experimentei nesses 20 anos. Também não tive assim uma recaída, na questão do alcoolismo, das drogas, da marginalidade que eu tinha naquela época. Lógico que foi um processo, não foi assim, o Espírito me visitou, mas foi um processo de santificação naquele primeiro ano, mas agora nesse começo de 2026 completou 20 anos. E por que eu estou relembrando isso aqui? Porque ao estudar esse texto, e não só esse, mas estudando o Evangelho de Marcos, que a gente tem feito aí, eu percebi que tem uma semelhança da minha conversão com o que vem acontecendo aqui na narrativa bíblica. Eu me lembro que quando cheguei na igreja, o Espírito me visitou e eu vivi uma lua de mel com Deus. Um tempo assim que eu orava, as coisas aconteciam.
um tempo de aquilo que os pentecostais vão chamar de avivamento, de muitas conversões acontecendo, de curas, de sinais e prodígios. Então, o início da minha jornada, principalmente os 2 primeiros anos, 2006 e 2007, eu vi muita coisa, experimentei de muita coisa, Deus falou muita coisa comigo, coisas que eu estou vivendo hoje, 20 anos depois. Naquele ano de 2006, Deus falou. Então eu tive muitas experiências assim, que fica para um momento mais particular para me te contar, porque se eu conto aqui, tem gente que não crê, aí eu não quero jogar pérola aos porcos. Então, para você que crê, pastor, conta um pouco dessas histórias para mim. Eu sento com você e relato um pouco dessas experiências com Deus que eu tive naqueles primeiros anos. Mas me marcou muito, irmãos, assim, a questão da oração. Eu orava, as coisas aconteciam, Deus respondia. Eu me lembro que quando eu cheguei eu estava desempregado, e aí oramos ali na semana, a porta de emprego apareceu, sabe, tudo que ia acontecendo, as pessoas enfermas iam sendo curadas, a palavra de domingo, todas falavam comigo, todas parecia que era só eu e o pregador ali, Deus falando, as canções, o louvor, tudo me quebrantava, ministrava, eu vivendo aquele período ali, né, de deslumbre na presença de Deus. Passou os 2 anos, irmão, aí o chicote começou a cantar. Aí começou a vida adulta cristã. Os problemas, as lutas, os desafios, os medos, as inseguranças. Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Será que o problema sou eu? Será que é o meu pecado? As crises religiosas começou a tomar conta do meu coração, as dúvidas, o silêncio de Deus. Nem toda pregação falava, nem toda devocional falava, nem todo louvor falava. Tinha dia que eu ia embora vazio para minha casa e eu comecei a pensar e duvidar: será que eu sou de Deus mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus já está de saco cheio de mim? Será que Ele não me suporta mais? Será que eu dei tanto trabalho assim que Deus pegou meu currículo? Um dia Ele estava lá no céu, aí deixa eu ver esse menino direito. Aí ele chegou aí, foi chegando, eu fui amando, fui abençoando. Mas me traz o Gabriel, traz o currículo dele aqui, deixa eu dar uma lida. Nossa, fez isso aqui também? Ele fez isso com os pais, ele fez isso na rua, ele fez isso. Ah, não, peraí, então eu vou dar um gelo nele. Eu vou deixar ele de canto. A sensação que eu tinha, irmãos, nessa época é que Deus estava dando um gelo em mim. Eu vou dizer um negócio para você, não para te assustar, mas você sabe que às vezes, até hoje, às vezes parece que está acontecendo isso. O silêncio de Deus, as tempestades que chegam, os problemas que batem à nossa porta. E semelhante ao texto bíblico, irmãos, qual que é a semelhança com a minha história? Porque até aqui no capítulo 4, os discípulos estavam vivendo em lua de mel com Jesus. Jesus chamou eles, deixou de ser ali, de ser pescador, agora são discípulos, e aí eles iam com Jesus nos lugares, Jesus repreendendo o espírito maligno, curando pessoas, avivamento, dando palestra, pregação, falando do reino, explicando parábola para eles, dizendo: é assim que vocês vão fazer, colocando eles assim de certa forma na missão, dando responsabilidade. Estava tudo bem, estava tudo caminhando bem, 1000 maravilhas. E aí o versículo 35 fala: naquele dia, qual dia? O dia da parábola, o dia do ensinamento, o dia do culto abençoado, o dia da pregação, o dia do avivamento, o dia que Jesus sentou do lado deles e começou a explicar as parábolas para eles, dando a eles responsabilidade. Nesse dia, irmão, o vento soprou com força, quando estava indo tudo bem. Nesse dia, a tempestade bateu, ao ponto daqueles pescadores, irmãos, experientes do Mar da Galileia, que provavelmente não era a primeira tempestade que eles estavam enfrentando, ao ponto deles ficarem com medo até de morrer. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você, como eu, experimentou de um período de conversão assim, não é aqueles que cresceu na igreja, aí lá fora você aprontou, você viveu lá fora, você tomou decisão errada, e tipo assim, você enfrentou, aí parece que quando você foi para Jesus, parece que os problemas ficou mais difícil de enfrentar. Eu não sei se você ficou mais sensível, não sei se, tipo assim, nossa, mas lá parece que não era assim, mas agora que eu tô com Jesus, parece que as coisas estão mais fortes. Porque eles eram pescadores, tinham enfrentado a tempestade, e agora servindo a Jesus, parece que eles estão ali com medo de morrer.
Talvez era a expectativa que eles tinham acerca de Jesus. Bom, o Salvador, o Rei do Universo, está no meu barco? Eu vou temer o quê? E aí, irmãos, eu penso que às vezes a gente acostuma tanto com Jesus, que a gente coloca uma pressão tão grande nele, que quando a gente passa por algumas coisas que talvez no passado a gente passava mais tranquilo, a gente condiciona tudo a Jesus, ele tem que resolver tudo. Enquanto ele não resolve, a gente acha que as coisas é mais difícil do que era. Pode ser essa situação. Por que eu digo isso? Porque o mar da Galileia era comum ter essa tempestade. Eu não sei se você sabe, uma curiosidade, esse mar da Galileia, esse lago, né, de água doce, ele é o segundo, alguma coisa assim, lago mais baixo do planeta, abaixo do nível do mar. 200 e poucos metros abaixo do nível do mar. O que isso implica? Fica muito quente, e com os picos da montanha, que era um vento mais gelado, esses ares, né, se encontravam ali, esse ambiente era propício para quê? Para tempestade. Até hoje, né, eu vejo aquele pessoal que vai para Israel, comentando lá, eles falam que até hoje tem essa questão climática lá. Então eu estou dizendo isso porque era comum ter a tempestade, mas essa aqui, irmãos, bateu o desespero. E talvez você, ao longo da sua história, já enfrentou algumas coisas assim, ou talvez está até enfrentando algumas tempestades que bateu o desespero em você. E aqui, irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar? O tema dessa pregação é andando com Deus em dias estranhos. Você já viveu dias estranhos? Já viveu, Mateus, aqueles dias esquisitos? Qual que é os dias estranhos, irmãos? Aqueles dias que você não tem resposta. É os dias que você não entende. É quando estava indo tudo bem e de repente o mar começou a se agitar. Já aconteceu isso, Rony, na sua vida? É duro enfrentar esses dias, mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem ensino, ela tem direção para a gente nesse período. E o que podemos aprender, irmãos, de forma prática com esse texto, andando com Deus em dias estranhos? Precisamos aprender que andar com Deus, precisa aprender a andar com Deus, irmãos, quando nós não estamos no controle da situação. Muito do desespero aqui dos discípulos, Camila, é porque eles eram da pesca. Eles conheciam o mar, mas aquela tempestade fugiu do controle. E vamos falar a verdade, irmãos, a gente gosta de estar no controle, hein, Patrícia, das situações da nossa vida. Quando a gente perde o controle e precisa andar com Deus no escuro, irmão, aí o desespero bate. Quando a gente vive um bom momento, Isaac, de estabilidade, seja no trabalho, na família, na igreja, e de repente surge uma situação que a sua habilidade, a sua competência não é o suficiente para solucionar aquele problema. Eu, como pastor, eu vejo muito isso quando eu estou tratando situações com os irmãos. Quando foge da alçada, a gente perde as estribeiras, começa a questionar a nossa fé, começa a questionar a nossa caminhada cristã. Sabe por quê, irmãos? Não é porque a tempestade é grande, porque a luta é grande, ou porque Jesus nos abandonou. É porque nós não estamos no domínio e no controle. Nós somos uma geração que quer estar controlando tudo, administrando tudo. Tem as mães aí dos bebês aí, né? Vocês são bebês, até os bebezinhos, tem tudo cuidado. Mas quando acontece uma enfermidade que foge do controle, não sei vocês, mas o meu coração, quando acontece com as minhas filhas, aquilo me estremece. Porque ali não tem a ver mais comigo. E quando entra na sala de hospital e o médico fala assim, espera aí fora. Ah, irmão, eu já passei por essa experiência, irmão. Olha, eu tive um dos piores dias da minha vida. Foi estar sentado lá no Sinhá Junqueira, naquele banquinho com o celular, com a bateria acabando, esperando notícia a cada 15 minutos. Porque eu não estava no controle, irmão. Porque o pastor que ora por enfermo não tinha condições de orar pela enfermidade da filha para que ela pudesse melhorar. Quando eu digo não tenho condições, não porque o Espírito de Deus não podia operar, mas eu não tinha condições emocionais de orar por ela. Tamanho abalo que estava o meu coração. Muitas vezes, irmãos, a gente deixa de andar com Deus, a gente deixa de engajar na missão, não é por conta das lutas, mas é a falta de controle no meio das lutas.
A gente tem uma dificuldade de andar com Deus pela fé, de andar com Deus nas incertezas, de conseguir, de seguir marchando, mesmo quando está tudo ao contrário, mesmo quando você não sabe o dia de amanhã. Você prefere paralisar, parar, bloquear, do que continuar. É igual quando você vai num lugar, você precisa saber quem vai, que hora que vai começar, que hora que vai acabar. Porque você precisa controlar emocionalmente aquela situação, porque se você não souber quem vai, a hora que vai começar, a hora que vai terminar, você fica meio desestabilizado, meio preocupado se vai ou não naquela situação, ainda que essa situação seja uma situação boa. E o porquê disso? Porque nós não estamos no controle. Aqueles pescadores experientes estavam andando com Jesus, eles viram Jesus repreender espíritos malignos, viram Jesus curando enfermos, Jesus demonstrando a sua autoridade. Mas quando se viram numa situação que é a área deles, e eles perderam o controle, mestre, o senhor não importa com a gente? O senhor nos abandonou? Irmãos, a gente precisa andar com Deus. Aprender a andar com Deus quando nós não estamos no controle. Esse é o desafio da fé, irmãos. E a temática do texto é fé aqui. Não é tempestade, não é Jesus dormindo. É a pergunta de Jesus no versículo 40. Essa é a centralidade do texto. Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E é interessante que Jesus estava dormindo, irmãos. Eu acho que é a única vez que a Bíblia menciona Jesus dormindo. Fala que Deus descansou no sétimo dia, mas eu não consigo ver Deus tirando um cochilo no sétimo dia. Não é essa a ideia. Mas aqui, irmãos, o texto fala que Jesus dormiu, ele passava a madrugada orando, mas ele dormiu e tinha até travesseiro. Foi uma coisa planejada. É como se ele dissesse assim: olha, depois desse dia de pregação, vocês me deixam quietinho no meu cantinho, estou pegando meu travesseirinho e eu vou descansar. Agora, irmãos, entendendo que Jesus, ao mesmo tempo que era verdadeiramente homem, ele era verdadeiramente Deus, ele sabia o que estava acontecendo de forma externa. Ele estava no controle. Ele dormiu e descansou. Mas a gente que não dorme. Ainda que você tenha aquelas camonas, sabe aquelas camonas boas? Você comprou dessas lá, Isaac, do apartamento, as top, né? Que aquela lá você pode estar com insônia, irmão. Tem umas camas que a turma tem aí, ó. Você pode estar assim, zumbizando pela vida. Você deitou, você dorme. Tão boa que é a cama. Aqueles travesseiros da NASA. Antigamente a NASA, eles faziam piada, né? Fazia foguete, né? Tá lá a turma lá indo pra lua lá. Acho que amanhã chega lá. Agora eles fazem travesseiro, né? Travesseiro da NASA. Você deita lá, o travesseiro te abraça. Uma vez eu fui no hotel, irmão, abrindo um parente aqui pra gente dar uma quebrada aqui. Nossa, irmão, cama de hotel é boa, né? Nossa. Você liga o ar-condicionado, edredom, aqueles travesseirão, vários assim. É conta para pagar, é problema para remar, irmão. Ó. Até hoje as meninas não esquecem dessa viagem, irmão. Ficamos 3 noites lá. Nossa, irmão, mas que delícia, hein? Jesus estava descansando, irmão, mas nós, nem estiver nesse hotel, irmão. Uma das coisas fortes do nosso controle é remédio, é não sei o quê. É ciricutico, né, Melissa? Na perna que não dói. De vez em quando eu tenho esses negócios também, irmão. Sou de ferro, tem também. Fico lá. Aí a turma vai, café, pastor. Não, café não me tira sono, não. Sai daqui, tomo um xicrão de café e durmo. Agora, problema para resolver, irmão, esse é bravo. O desafio da caminhada cristã, irmãos, é a gente aprender a andar com Deus quando a gente não está no controle. E se hoje você está no controle de alguma situação da sua vida, deixa eu dar uma palavra ruim para você. Em algum momento você vai perder. É melhor então você já se preparar. Que em algum momento você vai ter que só confiar em Jesus. Mesmo que as coisas estiverem desmoronando ao seu lado, Patrícia. Se você ainda não experimentou disso, eu profetizo sobre a sua vida essa experiência. O mais cedo possível, para que você desenvolva uma fé que não é tímida, uma fé aperfeiçoada,
Porque estava indo tudo bem, Isaac. De repente a tempestade surgiu. Como é que faz, irmão? Nós não somos aquela igreja, irmão, da prosperidade, né? Da palavra de vitória. Eu dou umas palavras assim, motivacional, mas é baseado nas escrituras mesmo, na força do Espírito Santo. Mas aquela coisa, né, de voto, de não sei o quê, sabe? Vem pra cá, o culto da vitória. Irmão, eu não sou desses, assim, eu não... Nesse sentido, a minha teologia é mais pessimista, assim. Eu sou mais da teologia que a gente vai sofrendo e Deus vai capacitando a gente para lidar com a dor, com o sofrimento. E alguns assim são premiados. Tem alguns aí que vivem uma vida mais tranquila mesmo. Tem uns que Deus fala assim, isso aí eu vou deixar mais leve mesmo a coisa para ele. Aí tem uns também, irmão, que são premiados para passar luta também. Tem uns que Deus escolhe e fala assim, igual falou para Paulo, pode deixar que esse aí vai sofrer, ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Igual o Tim Maia cantava, né? Tem uns que nascem para sorrir e outros nascem para sofrer. Eu acho que tem isso aí também, meu irmão. Eu acho que tem. Mas tendo isso, Laiane, não anula a nossa caminhada cristã. A grande beleza da fé cristã, irmãos, é a gente aprender a conviver com essas tensões, com esses conflitos, com essas tempestades, com Jesus no barco com a gente, depois de uma palavra, a gente não está no controle, ainda que a gente padeça nessa situação, mas eu confio. Isso é ser cristão. Não tem maré mansa na verdadeira fé cristã. Muitas vezes as ondas batem com força. Jesus mesmo, finalizando o Sermão da Montanha, ele conta uma história, uma parábola, falando da importância das pessoas que ouvem a palavra praticar, porque vai vir tempestade, o rio vai transbordar, o vento vai bater com força, mas se você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, você vai permanecer de pé. E é interessante lá em Mateus 7, que ele conta a mesma história para o sábio e para o tolo. A mesma tempestade idêntica vem para os dois. Qual que é a diferença? O que permanece é o que pratica a palavra, é o que exercita a fé, é o que malha a fé, é o que vai para a academia da fé e não fica pegando pezinho fofo não, ele vai lá no peso pesado mesmo, que ele quer esticar a musculatura. Jesus está trabalhando com esses homens porque a responsabilidade deles eram grandes. E se eles não sabem lidar com uma tempestade ali, com Jesus do lado deles, como é que vai fazer quando Jesus fosse assunto aos céus? Precisava desenrolar, aprender. E eles aprenderam, irmão. Quando a gente vai ler o livro de Atos, você vê a ousadia, a intrepidez desses homens. Eu tenho um livro em casa chamado Livro dos Mártires. No dia leu lá, né, eu te prestei aquela vez. Conta a história, irmão, desses homens. Relatos históricos da ousadia de viver para Cristo. Porque foram forjados, irmãos. Mas o nosso tempo, a nossa geração foge da forja. Foge da prensa, da palavra Getsemane. Que ali Jesus, ali ele transpirou gotas de sangue. A palavra Getsemane é prensa de azeite, azeitona sendo prensada, até sair o caldo, o óleo, o azeite. As tempestades, irmãos, que chegam de forma inesperada, os dias estranhos, servem, irmão, para trabalhar na nossa fé, para esticar. E a igreja, irmãos, é essa oficina de Deus. A pregação da palavra, irmãos, é a ferramenta de Deus para nos aprumar. Eles ficaram com medo, irmãos. No versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Fico imaginando a cena, irmãos, Jesus lá no travesseirinho, dormindo, e a indagação não é assim, acalma a tempestade, porque eles não tinham essa ideia que Jesus poderia fazer aquilo. Mas, ô mestre, isso não importa conosco? Sabe aquela coisa de quando acontece o problema, a gente não procura a solução, a gente quer achar o culpado?
A culpa foi para Jesus, você não importa. Tipo, como que Jesus tem a ver com isso? A meninice na fé, irmãos, faz isso. A infantilidade na fé faz isso. Quando a gente se vê diante de um problema, de uma situação, a gente não quer procurar uma alternativa, a gente não quer, vamos tentar tirar a água do barco, vamos tentar aqui, gente, se preparar para o pior. Não, o Senhor não importa mesmo. Essa igreja não importa mesmo. Esse pastor não importa mesmo. Esses irmãos não importa mesmo. A minha família não importa mesmo. Não quer solução. Não quer resolução de problema. Mestre, acorda. O que foi, gente? O senhor não liga para nós mesmo. O senhor não liga. Não importa que perecemos. Isso aí, irmãos, chama a infantilidade da fé. Irmãos, eu já tive minhas crises com Deus assim. E assim, lógico, já teve de questionar Deus, algumas questões e tudo. Mas essa coisa de acusar Deus como culpado, irmão, eu nunca tive, não. Eu já tive assim, ó, Senhor, o senhor podia fazer igual lá nos 2 primeiros anos lá, que estava bom. Mas se o senhor também não fizer, assim, me ajuda a passar por isso aí. Mas colocar na conta de Deus, irmão, isso aí eu não... Porque assim, eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei que 80% dos meus problemas eu que causei. E é injusto eu falar, mestre, o senhor não se importa que perecemos. Eles trazem para o campo do sentimental, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente não evolui na fé porque a gente fica nisso. Nesse campo sentimentalismo. Ah, você viu, irmão, lá está abençoado. Eu não, porque Deus não liga mesmo para mim, não. Eu gosto de um teólogo alemão, século passado, Dietrich Bonhoeffer, um dos teólogos que eu mais estudei, gostei de estudar no seminário na época e continuo estudando. Ele foi assassinado lá no regime de Hitler, né, porque ele participou de um plano para tentar assassinar Hitler. Ele era um pastor. Ele participou de um plano para deter Hitler. Tem até um filme muito bom. E ele não negociou os valores da sua fé, a igreja se corrompeu com o nazismo, se adequou ao nazismo e ele falou, não, eu estou fora desse sistema. E aí criou um movimento chamado Igreja Confessante, que era aqueles que se reuniam, que era contra esse movimento. Mas uma coisa que eu gosto do Bonhoeffer é a teologia dele, porque ele ensina uma teologia de um discipulado maduro. De um discipulado, um crente, que ele sai desse sisteminha religioso, dependente, emotivo, e aprende a viver a vida adulta da fé cristã, a lidar com os seus próprios problemas, sem perder a capacidade de crer em Cristo. E por ler esse homem, os escritos dele, isso moldou um pouco da minha fé. Algumas pessoas falam assim, pastor, você não tem problema, né? Eu tenho, irmão, igual todo mundo tem. Mas você prega, você vai, você não sei o que, você joga bola, você conta piadas, lógico, irmão, lógico. Porque todo mundo tem problema, mas a minha fé com Cristo, ela não é impactada pelos meus problemas. Talvez a minha vida emocional, sim, a minha vida física, sim, as minhas relações, sim, mas a minha fé em Jesus Cristo, não. Então, pregar a palavra, fazer o que a Bíblia manda eu fazer, isso não tem a ver com aquilo que eu estou vivenciando. Porque tem a ver, irmãos, com a forma que a gente é formado. Mas quem é formado só no Danone, no Vigor, Zac, você não ficar triste, no iogurte grego, no Yakult, no Chamito, e mais que tem aí um monte de coisa disso aí, que é bom também, as meninas gostam, eu gosto, agora estou tomando zero, iogurte zero, beleza, aquele batido natural. Mas é criado nisso, tá lá bebezinho lá, tá lá a gotinha de Danone, olha na chupetinha lá o Danone, aí tá lá um marmanjão, 40 anos, eu não como essa comida, eu só tomo o Danone. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Sabe quando que eu fui começar a comer brócolis, Vinícius? Adulto.
Sabe quando eu fui começar a comer palmito, Mateus? Adulto. Perguntar, por que você não come? Não gosto. Sabe por que eu não gostava, Luzia? Porque eu nunca tinha comido. Porque eu só tomava Danoninho. Mamãe, põe arroz, feijão, tartar. Aí você casa, irmão. Você casar com gente mais aroeira, você vai ter que comer o trem. É mais fácil aprender desde pequenininho, irmão. Toma o Danoninho, depois você já toma um cafezinho, já vai crescendo, né? Do que você aprender na marra adulto, irmão. Dá mais trabalho. Eu não estou falando de comida, tá, irmãos? Estou falando de vida, de fé. Você está entendendo o raciocínio. Se você está achando que é comida, não é, tá? A gente precisa aprender a andar com Deus, irmãos, quando a gente não está no controle das coisas. Isso é fé madura, irmão. É assim que o apóstolo Paulo andava, irmãos. É assim que os grandes homens de Deus andam. Ah, pastor, mas eu não sou Paulo, sou esse, mas a gente tinha que ser, irmão. Tinha que procurar ser. Paulo fala para a turma, seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Não, pastor, mas no nosso tempo a gente vive assim. Tá bom, irmão. Fica na Nutelinha. Fica na Nutelinha. Vai chegar um tempo, irmão, eu não sei se é na nossa geração, eu não sou esses caras apocalípticos que falam assim, Jesus vai voltar em 2030, eu não tenho essas teorias da conspiração, eu não tenho, não sei disso. Mas uma coisa é o ter, irmão, quanto mais o tempo passar, mais a coisa vai ficar meio assim, apertada para a fé cristã, assim, para quem quer viver mesmo, assim. A coisa na naturalidade da fé, na pureza da fé. E aí quando chegar esses momentos, irmãos, mais decisivos da fé, se você é um Nutelão, você não vai aguentar, irmão. Você não vai aguentar. Você vai espanar. Você vai ficar para o caminho. Agora, quanto mais moldado, mais esticado, mais fortalecido, irmãos, mais a gente vai suportar. Como eu e o Olinto vai viver 120, Olinto, nós vamos ter que aguentar a mesma coisa. Se você quer entrar nessa com a gente, Danone 0, tira o açúcar, exercício, né, Olinto? E aí você vai ver até o 120. E lá até o 120, irmão, nós vamos enfrentar algumas coisas meio indelicadas na fé cristã. Por isso, irmão, se você está passando a lutinha aí, sabe, pode chorar, é normal, sabe, ficar abalado, vai no psicólogo, pode ir tudo essas coisas, vai lá, toma um remédio, dorme um pouco, sabe, vai assistir um filme, vai, eu tô falando coisa que eu faço, né, vai lá, vai nadar, vai, sabe, mas não perca a sua fé em Cristo, não condene Deus pelas situações da vida, continue amando a Jesus. E por fim, irmãos, só 2 pontos hoje para a gente finalizar. Andando com Deus em dias estranhos, precisamos aprender a andar com Deus, mesmo quando nós não estamos no controle. E 2, por mais difícil que a vida esteja, Deus sempre está no controle. Por mais difícil que a sua jornada esteja, Deus sempre está no controle. Eu não estou, você não está, mas Deus está. Olha o que acontece, irmãos, no versículo 39, quando ele desperta. Ele despertando, repreendeu o vento, e ele falou com o mar, ele dialogou com o mar. Ele disse para o mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Irmão, a minha mente criativa, eu lendo esse versículo, me parece um pai falando para um filho que está fazendo birra, para! E ele, tá bom. Parei. É uma coisa de imediato, irmãos. Ele conversa com o mar escuta, parou. Sabe o que é isso, irmãos? Tão grande o poder e a autoridade de Deus sobre a vida humana, sobre as circunstâncias que nos envolvem. E às vezes, Patrícia, a gente perde o controle e esquece que Deus está no controle. Você já parou para pensar, irmãos, que Deus é tão poderoso que Ele pode reverter uma situação assim, ó? A pergunta é, por que Ele não faz? Já se perguntou? Porque talvez Ele quer que você fique um pouquinho aí. E alguns, talvez vai passar a vida inteira lá. E está tudo bem. O importante é quem está com você. É Jesus que está com você. Você prefere viver só em bonança e sem Jesus, Larissa? Todos os seus sonhos realizados? Você lembra um dia que a gente estava aqui na moçada? O que você se vê daqui 10 anos? Lembra a moçada falando aqui? Lembra, Fábio, desse dia?
Eu quero estar lá não sei aonde, quero viver não sei o que, meu sonho, e a turma contando sonho. Aí você vive esse sonho, mas Jesus não está lá. Jesus não está lá. Agora, talvez você não vai ver o sonho, mas não também só uma vida na luta, mas viver a vida normal do dia a dia, mas Jesus está com você, te fortalecendo, te forjando no meio dessa batalha. Era o ensino que Jesus estava tentando passar para aqueles discípulos. Tipo assim, eu estou no controle, vocês são tímidos por quê, gente? Eu falei, passemos para outra margem, eu tenho uma missão para fazer, eu estou em missão. Tem um tal do gadareiro lá que ele está aprontando todas, eu preciso ir lá resolver esse BO, me deixa dormir e tenha fé, porque eu estou no controle. E faz uma coisa, vai dormir também, vai descansar, se livra dessa ansiedade. Como, pastor? Entregando para Deus, como Paulo nos ensina em Filipenses, procurando ajuda profissional, orações, enfim, são tantas práticas esportivas, sei lá, alguma coisa que traz resultado, mas ficar do jeito que está, irmãos, perder o controle e achar que Deus não está no controle porque eu não estou controlando, não é o melhor caminho. Jesus, ele acalmou aquela tempestade, irmãos. Ele é o mesmo que tem autoridade sobre os espíritos malignos. É o mesmo que tem autoridade sobre a natureza. É o mesmo que tem autoridade, irmãos, sobre a vida, sobre a morte. O que é impossível para Jesus, irmãos? Pensa agora na sua vida, para a gente finalizar aqui. Quantas coisas na sua vida você passou e Deus não foi Deus na sua vida? Pensa coisas que você imaginou, Ana Paula, que não ia dar e Deus visitou. Ou pensão aí, ó. Quantas situações, irmãos, imaginárias na nossa vida, assim, que a gente olhava e falava assim, isso é só no campo da minha imaginação, isso nunca vai ser possível. Irmão, eu achava que eu não ia casar, irmão. Eu achava que eu não ia casar. Eu falava para os homens, não vou casar, não. Fake dor, irmão. Naquela época o povo casava assim também, por aparência, assim, tinha esse negócio, né? Hoje, não, se tiver uma grana aí, se tiver um status, alguma coisa aí, se tiver uma boa conversa. Mas naquela época eu levava muito em consideração, irmãos, eu achei que eu não ia casar, não. E eu falava isso, casei com 22, 23 anos. Aí eu falei, não, filho, eu vou ter depois que eu me formar, e olhe lá aí, não sei o que, irmão. Não é porque é minha não, irmão, mas as meninas minhas é top, hein? Sei que você não vai gostar de eu falar isso, você tem as suas, eu tenho a minha, você fala das suas, eu falo da minha, tá tudo certo. As minhas filhas é top, irmão. Às vezes eu fico lá, irmão, sentado assim, eu tenho a sacada lá, Isaac, eu estou sendo na minha cadeirinha, elas estão lá assistindo assim. Eu fico lá olhando assim, fico, nossa, gente do céu. Que maravilha. Aí eu pego o meu celular, põe na câmera, me olho na câmera assim, e olho para elas. Deus é bom, irmãos. Deus, ele pode falar calma, converte, liberta, cura, abre a porta, engravida, transforma, livra do mal. Um piscar de olhos, porque ele está no controle, irmãos. E se algumas dessas coisas não aconteceu, talvez é porque a gente precisa passar por isso, porque Deus está formatando alguém aqui dentro, está tratando o nosso coração. E eu não vou trazer falsas esperanças. Talvez alguns de nós, irmãos, vão lidar com algumas situações o resto dos nossos dias, mas sem perder a fé, sem perder a esperança em Cristo. Lembra de hoje de manhã quem veio? O último ponto, fundamento da ressurreição, o que é? Esperança. Esperança. Eu tenho esperança em Jesus Cristo, é o que me move, é o que a Bíblia vai dizer lá, sobre se alegrar na esperança. Paulo em Romanos 2 vai nos ensinar. O que é se alegrar na esperança? É se alegrar numa possibilidade, é se alegrar numa coisa que não está acontecendo ainda, mas eu creio, eu confio, eu não estou no controle, mas Deus está, então eu estou nessa. O que Jesus está dizendo eu assino. Se ele falar vai, eu vou. Se ele falar fica, eu fico. Mas como é que vai ficar a situação? Não sei. Ele está no controle, eu não estou, mas eu resolvi confiar, eu resolvi depositar minha confiança em Jesus, eu resolvi deixar de ser tímido na fé e ter uma fé mais fortalecida para seguir os meus dias e ser uma bênção nas mãos do Senhor e ser usado por Ele poderosamente. Que Deus nos abençoe, irmãos, com essa palavra,
com esse texto. Se você está nessa luta, em dias estranhos, que o Espírito de Deus te fortaleça para passar por esses dias. Que você entenda que você não está no controle, que Deus está no controle e que Ele é conosco em todo o tempo. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Talvez você está paralisado aí, porque a vida foi dura com você. Se paralisou na jornada, porque os problemas, a tempestade bateu na sua porta. E você aprendeu a viver com Deus, a fazer as coisas para Deus quando está tudo bem. Pode ficar de pé, irmãos, nós vamos orar e cantar um louvor aqui. Pode se colocar de pé. Talvez você é daquele que é assim: ah, pastor, quando eu resolver o negócio lá, aí eu vou servir a Deus. Ah, pastor, eu não evangelizo ninguém no meu trabalho, porque assim, eu estou cheio de problema em casa, pastor. Como é que eu vou fazer isso aí? Ah, pastor, eu não me envolvo com as coisas da igreja, de Deus, porque a tempestade bateu lá e eu estou tendo um filho agora, pastor, meu bebezinho está com 6 meses, quando ele tiver 18 anos, é ele tirar a carteira dele, ele arrumar namorada, ele casar, aí eu vou ver se eu começo aí a fazer alguma coisa. Não sei, irmão, tem uns irmãos assim, tem esses irmãos aí, ó. E quando eu falo servir, irmão, não falo servir aqui dentro da igreja, não. É servir como discípulo no mundo, na fé, assim, tá na luta, tá num problema, mas tá servindo a Deus, tá sendo um farol, tá sendo luz, tá sendo uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero orar por mim e por você, para que apesar das tempestades e dos problemas, a gente seja impulsionado para viver para Deus. Feche seus olhos, traga a sua mente, talvez os problemas que você tem enfrentado, que você tem colocado como uma pedra de tropeço na sua jornada. Ah, pastor, eu não levo jeito mesmo. Eu sou muito calado. Eu sou tímido, de personalidade. Ah, eu tenho um problema de saúde, pastor. Ah, eu tenho um problema com os filhos, pastor. Os filhos estão rebeldes. Problema no casamento. Estou desempregado, pastor. Por isso que eu não estou servindo a Deus. Por isso que eu estou parado. Ah, irmão, tempestade ela vem mesmo, irmãos, para forjar a nossa fé. Deus quer usar a sua vida, apesar dos seus problemas. Deus quer fazer das suas dores remédio para a vida de alguém. Deus pode usar dos seus dilemas como bálsamo na vida de alguém. Gente que sofre, irmãos, é gente que aprende a aconselhar, aprende a conversar. Gente sofrida sabe ser sensível à dor do outro. Quem já passou pela luta, pela dor, aprende a ouvir o outro, aprende a sensibilizar. Você pode ser um ouvido. Às vezes você acha assim: ah, eu não tenho dom para nada, pastor. Você pode ser um bom ouvido. Tem pessoas precisando falar, pessoas precisando conversar. E aí você está aí dentro de um casulo existencial, que você fala assim: ah, não vou servir, não vou fazer nada. Você pode ser um bom ouvinte. Talvez você pode ser alguém que dá um bom abraço. Um abraço que cura. Dentro das minhas experiências, irmãos, eu creio nessa coisa do abraço que cura. Tem gente que é curada no abraço, irmão, no toque físico. Jesus fez muito isso nos evangelhos, tocando pessoas. Às vezes é o seu aperto de mão, é o seu olho no olho. Pode curar, pode abençoar alguém, mas você está aí, dentro de um ostracismo, porque você está enfrentando problemas. Ah, irmão, todo mundo tem aqui. É que uns falam, outros não. Uns demonstram, outros não. Mas todo mundo, irmão, está lidando aí com a vida mesmo de forma dura. E nós aqui da Bela, irmão, a turma sofre mesmo. A turma tem uma turma que enfrenta as batalhas densas mesmo, pesada. Tem 2 irmãs, uma que está afastada e outra que vai se afastar por problemas de saúde. E uma delas está em casa, provavelmente está assistindo agora, e o desejo dela é estar aqui, irmão. Ela lamenta, não é porque ela está com dor, ela lamenta porque ela queria estar na igreja servindo. A outra irmã vai fazer uma cirurgia amanhã, mas ela falou assim: eu quero dar aula, pegar esse domingo, vai me dar aula de manhã e de noite, porque eu vou me afastar. E eu gosto tanto de servir. E aí às vezes você está aí, irmão, você está bem. Você tem condições. Mas a tempestade te travou, te parou. Eu não sei se você crê, irmão, mas eu creio no poder da oração, eu creio no Deus da oração. Eu creio que se a gente orar aqui, irmãos, Deus pode destravar você, sua mente, seu coração, para você avançar. Coloque diante do Senhor o seu problema, a sua dor, que está te travando, causando ansiedade, medo.
insegurança. Lance sobre ele a sua ansiedade. Aproveite esse momento de oração. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, e aqui a gente é sofredor mesmo, Senhor. Aqui a gente passa por lutas, por problemas. E boa parte deles a gente não sabe lidar, a gente não tem resposta, a gente não tem o controle, e a gente fica meio cismado, meio apreensivo, preocupado por não saber lidar com essas questões. Mas a tua palavra nos revela que o Senhor está no controle, que não há nada na vida, no mundo, que foge do teu controle. Nesse exato momento, Senhor, existem homens que estão dentro de uma nave, fora desse plano que terrestre, na atmosfera, mas eles não estão lá porque a NASA é boa, eles estão lá porque o Senhor está no controle, porque o Senhor mantém toda essa estrutura funcionando. Ah, Senhor, é o mesmo Deus que cuida de nós, nas nossas demandas, mas é o mesmo Deus que quer nos usar, apesar dos nossos problemas. A minha oração, Senhor, para que o Senhor venha desbloquear pessoas aqui nessa noite. Tem gente que está travada, bloqueada há muitos anos, não consegue caminhar, como se fosse correr numa esteira, corre e não sai do lugar, não avança. Ah, Senhor, a minha oração não é boa, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode curar pessoas aqui nesse lugar. O Senhor pode avançar irmãos e irmãs aqui nesse lugar, para se tornarem instrumentos de bênção. Visita cada um, Senhor, em nome de Jesus. A minha oração, Senhor, é que a gente saia desse culto aqui diferente, Senhor, ainda que a gente enfrente as tempestades, mas enfrentando elas diferente, com brilho nos olhos, com chama no coração, crendo no Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar essa oração, irmãos. Essa música é uma oração. A cantora que fez essa música fez essa oração que virou uma música. Faça dela a sua oração para a gente finalizando o nosso culto nessa noite.